Bom, é uma mensagem absolutamente assustadora que gera um debate assim enorme nesse filme Depois da Caçada, né? Que é um filme de 2025 que está agora ali gerando muito o que falar e é um filme que ele é muito, mas muito bem interpretado mesmo ali pela Julia Roberts, né? Que ela faz a Alma e atua da maneira Julia Roberts de ser, né? Uma atriz de ponta. E ela contracena muito tempo ali, muitas vezes, com aquele Andrew Garfield também, que ele é o Hank, né? Que ele também é um ator que ele vem de uma nova geração, mas ele dá aula ali de como fazer algumas cenas dramáticas e cenas gostosas de ver também. E aí tem a Margaret, né? Que ela é o... Ela acaba sendo ali na história um dos pontos principais, só que ela, por ser um ponto principal, ela não é a mocinha do filme, não, ela é uma vilã do filme. Ela é uma vilã diante da opinião de outras pessoas que foram a fundo, diante de opinião pública, jornalisticamente falando, o que saiu na mídia, né? E o perigo que tem no que a menina Margaret faz é algo assim de dar arrepio, de realmente colocar medo em qualquer pessoa para qualquer relacionamento que venha a ter. Esse filme aqui, o Depois da Caçada, ele tem muitas e muitas camadas. Nós temos a camada do casamento, o casamento fracassado, frustrado, a mentira e o que uma mentira pesada pode fazer depois de um tempo com inúmeras pessoas que estão ao redor dessa mentira, que estão de alguma maneira, direta ou indiretamente, envolvidas com essa mentira. É pesadíssimo, é uma brincadeira, é um ensaio de uma brincadeira de mau gosto com a vida de pessoas que acabam sendo despedaçadas, destruídas. Então vamos lá, sejam muito bem-vindos aqui no canal Juba Elias, esse quadro aqui é o Cinema com Juba. Chega nesse like já, o likeão pra dar aquela moral no vídeo e se inscreva aqui no canal, venha comigo, faça parte desta família que só cresce aqui, eu faço muita questão de ter você por aqui. E já chega no comentário já, gostou ou não gostou? Quer comentar comigo também sobre a mensagem? Eu acho que fica muito mais interessante, porque essa mensagem desse filme ela é muito pesada. Olha só, eu vou começar aqui agora falando sobre a trama, né? A trama é mais ou menos assim, ó. Uma professora de universidade, filosofia, e quando nós tratamos de filosofia, né, qualquer tipo de filosofia é ficar literalmente filosofando, identificando mensagens onde talvez não tenha nada, buscando algo mais aprofundado em qualquer ação, qualquer tema, qualquer trama que seja. E aí, a Julia Roberts, ela tem um passado que nas primeiras cenas do filme já mostram que tem um passado obscuro. Ela tem algo obscuro na vida dela quando a Margaret encontra aquela cartinha, aquele envelope que ela escondeu ali embaixo de uma bancadinha de banheiro, né? Então ela escondeu ali que é algo realmente que ninguém pode ver. E nós não temos acesso àquela mensagem no começo. A Margaret usa aquilo que aparentemente é pra chantagear o personagem da Alma, da Julia Roberts, mas não é nada de chantagem, e mais um aprendizado, uma escola, o que aquela mestra, aquela professora, né, mestre da minha vida, tão maravilhosa, impactante, genial, né, que a Alma da Julia Roberts é um personagem genial. Então a Margaret, que é a aluna genial, nós temos as duas genialidades aqui em conflito, em acordo, e aí quando a Julia Roberts, ela sem querer, ela acaba passando essa mensagem num envelope encontrado, que foi violado pela Margaret, aí vem um ponto ali pra gente que é arrepiante, né? Que é nada mais nada menos do que ela dar o exemplo de fazer o errado. Acabar com a vida de terceiros por causa de interesses, ciúmes, querer chamar a atenção. Já vou aprofundar mais nisso também. A Margaret, uma personagem de uma moça que se formou na faculdade e está agora tentando um doutorado. Ela é gênio, ela tem uma família muito bem sucedida que ajudou a bancar a construção da faculdade. Então, a faculdade mesmo, qualquer coisa. Caíram 2 pessoas. A Margaret levanta antes porque o pai dela ajudou a bancar a faculdade. Isso é comum. Nós identificarmos no mundo, na história do mundo. Mas aquele fulaninho o pai bancou aqui, então tem que tomar cuidado, né? Vimos isso muito em Wandinha agora, por exemplo. A avó da Wandinha tinha a grana, então vamos cuidar da Wandinha aqui e assim por diante. Agora, a Margaret, ela tinha, apesar de ter o pai bancado, ela ter uma vida muito boa, né, de grana, assim, financeiramente falando, ela busca uma aceitação. E essa aceitação
na sociedade, ela tem muito a ver com algumas imbecilidades que são colocadas pra gente aqui agora de como viver. Por exemplo, uma pessoa rica tentando viver num apartamentinho comum que você pode pagar num piscar de olhos e ela não se gabar do glamour que a vida pode lhe proporcionar, sabe? Ela não se vestir como uma moça da idade dela, se vestir igual a professora pra tentar dar um tom mais sério no seu intelecto. São imbecilidades, burrices, que eu concordo que a sociedade exige, mas ali, nesse filme do Depois da Caçada, ele acaba sendo muito profundo, porque ela acaba com a vida de um cara. Vamos entrar na vida desse cara agora para depois passar bem na mensagem mesmo. O Hank, personagem interpretado ali pelo Andrew Garfield, ele é um professor galanteador, né? Ele é aquele cara que ele não tem muitos escrúpulos quando o assunto é ser o conquistador barato. Então ele teve já claramente, desde a primeira cena, uma relação afetiva, amorosa com a Julia Roberts, que é uma mulher casada, e ele tem também aquele affair não, mas ele fica paquerando a Margaret. Quando ele vai embora da casa daquela primeira festa da casa da Alma, ele vai flertando com a Margaret. E aquilo poderia já ser o prenúncio, era o prenúncio ali de uma catástrofe. Ele é denunciado, né, pela Margaret, que fala que ele abusou dela e a vida dele acaba. Simplesmente a vida dele acaba. Não tem um julgamento, não tem nada, nós não estamos vendo nada acontecer, nenhuma prova contra ele. Na hora da prova, corpo de delito, ela não foi. Ela estava com dor de cabeça e não foi. Então ela não tem nada contra o cara, apenas a palavra dela. No corpo dela não tem nada de abuso, nada de nada, uso de força, nada. Simplesmente ele abusou dela pelas palavras dela. E ela nem aprofunda. Como que ele abusou? Ele tentou beijá-la. Ela mandou ele embora. Ele não foi, tentou beijá-la. Ela manda ele embora. Quando ela manda, tipo, pela terceira vez, ele vai. Ela não aprofunda qual que foi o abuso dele. Claro que isso aqui já seria um abuso. Beijar à força não existe, é inaceitável. Agora, ele garantindo do outro lado que ele não fez isso, não fez nada disso, não tem no cara nada de um histórico de violência, nada. A vida inteira ele nunca fez nada contra ninguém. A vida dele acaba porque uma aluna disse que ele tentou beijá-la à força, né? Então, assim, é muito pesado de você imaginar isso. Pense aí no seu filho, sua filha, indo para uma balada, né? Onde todo mundo normalmente bebe, e aí depois você sai pra noite. O que pode acontecer depois? Um beijo consensual numa pessoa alcoolizada já não é mais um beijo consensual. Eu falei apenas um beijo. Imagina o que pode acontecer avançando por aí, né? Você tem o cara que prioritariamente ele tem a força e a moça que normalmente é considerada vulnerável. E isso aqui eu sou muito a favor. Mas aí como é que você faz com um cara que é decente, é honesto, e ele, se ele dorme com a moça, e ela simplesmente para se vingar, para se aparecer, para crescer na vida enquanto fama, ela fala, aquele cara abusou de mim. E aí? O que deve acontecer então? Num futuro próximo, talvez a relação vai ser feita igual no Demolidor, lembra? O sexo virtual. Vai ser feito assim, ninguém vai poder encostar em mais ninguém, porque tem malucos que fazem o que a Margaret fez. O filme, ele não nos entrega realmente o que aconteceu entre Margaret e Hank. O Andrew Garfield com a aluna muito ótima que denunciou o cara. Eles não nos entregam. Não fica nada comprovado. É a palavra de um contra a palavra de outro. A vida do Hank acabou. A professora Julia Roberts, a Alma, ela fica ao lado da aluna. Ela conhecia o Hank há muitos anos, teve um romance com o Hank, sabe que o Hank não é violento em hipótese alguma, e ainda assim, pela aceitação social, pelo vínculo com a opinião pública, a alma da Julia Roberts ela aceita que o Hank tem a vida dele destroçada, sem defendê-lo em momento algum. Ah, já que a Margaret, ela falou o que o Hank fez, então estou com a Margaret. Já que ela falou, estou com ela. E isso aqui é muito pesado. Você conhece o cara. O Hank tem uma hora que ele olha para Julia Roberts e fala, quem é você? Eu não tô te reconhecendo. Você tá realmente acreditando? Eu não fiz nada. Sabe, o cara tá num desespero, a vida dele acabou. Nem emprego ele consegue mais diante de uma acusação dessa. Então, a Julia Roberts poderia ter tentado um pouquinho mais. Mas aí vem o histórico dela, que é o ponto crucial, o ponto central do filme. No momento em que a Margaret encontra os documentos, o problema da Julia Roberts do passado, a Julia Roberts ela acaba. Nós não temos acesso à cartinha, ao documento. É uma foto que fica ali com a Julia Roberts, que é o que nós vemos. Mas a Julia Roberts ela confidencia para o marido dela que no passado, quando ela tinha 15 anos,
Olha o tamanho do peso disso. Ela tinha 15 anos, ela se apaixonou por um amigo do pai dela e começaram a ter uma relação amorosa. Escondido, tudo por baixo dos panos, porque era proibido, ela é menor de idade, o cara maior, amigo do pai. E ela, completamente apaixonada, o cara conhece uma namorada, que ele vai ser noivo, vai se casar, e ele chega e fala pra ela, ó, me apaixonei, tá tudo bem. E ele fica andando com essa namorada nova na casa da Julia Roberts, na casa da Alma, porque ele é amigo do pai. A Julia Roberts, ela simplesmente não aceita o desaforo do cara ter arrumado outra namorada, não ter continuado com ela, que era uma menor de idade. Ela simplesmente inventa uma história que ele abusou dela. O cara tem a vida destruída sem ter feito... Ele se relacionou com uma menor e não poderia. Mas, tirando isso, ele não tinha feito nada de errado. Ele se mata. Ele chega a se matar. Então você pensa o que pode acontecer com a palavra de um versus a palavra de outro. O que tem implicitamente de perigo em cima disso. Nós temos aqui dois caras muito inocentes da coisa, tirando o que se relaciona com a menor idade, mas inocentes na acusação que teve, de abuso e tal. Disso eles são inocentes, que é o que pôde acusá-los. E eles chegaram a praticamente um se matou e o outro logo iria se matar. Porque elas não quiseram aceitar um suposto desaforo. A Margaret aprende com a Julia Roberts, que é a mentora dela, é quem ela admira, até um pouco apaixonada, com relação amorosa mesmo, afetiva, afeto amoroso, relacionamento. E aí ela decide, por bem, acordou um dia e falou, vou acabar com a vida do Hank e do professor também. E acaba. No fim das contas, uma delas vira a reitora da faculdade, ela é afastada e depois ela volta e vira ali a manda-chuva. A faculdade tá... Ela manda na faculdade, a Julia Roberts, a Alma. A Margaret, muito rica, muito inteligente, já famosa por causa de um caso lá atrás, que ele deu muito fama e notoriedade pra ela, com ela sendo a vítima, se vitimizando em tudo. Vivendo muito bem, e os caras todos aí praticamente mortos de suicídio, porque não aguentaram a injustiça e a catástrofe que a vida deles se criou, a catástrofe que a vida virou, depois deles terem o nome deles envolvido em algo tão pesado. Então isso aqui, fica um alerta, esse filme ele é uma mensagem que a mentira, o vitimismo, ele extrapolou a barreira do aceitável e tá levando pessoas até a se matarem por não aceitarem que a vida deles tomou esse curso de julgamento. Nós estamos na era do cancelamento. Nós estamos num momento muito pesado da sociedade onde tudo tem que ser convertido em fama. Tudo. Você vai para um restaurante, você tem que converter isso em fama. Foto, divulgação, quantos likes. Tudo virou convertido em fama. Você vai na balada, você tem que mostrar a foto onde você está. Você compra um show, um ingresso para um show que você talvez nem goste, mas já que tá todo mundo indo, eu preciso ir naquele show também e fazer o meu check-in, ou a minha postagem da minha fama. Então chegou a virar esse ponto, né? Quando nós temos uma guerra de discursos, por exemplo, eu tô acompanhando muito, como homem, eu tô acompanhando muito um feminismo que ele está levando o homem a ser um animal por si só. E isso não está certo. É claro que o feminismo tem que existir. É claro que a discussão do feminismo ela é muito perfeita. É claro que é uma sociedade, acho que no mundo, patriarcal, e isso tem que acabar. Não pode o homem ser melhor que a mulher em certas indústrias. Isso não tem cabimento nenhum. A mulher ser ridicularizada não tem cabimento nenhum. Mas a mulher, em vez de conseguir o seu espaço e ser até maior que o homem, não teria problema nenhum, ela está criminalizando coisas que não podem ser criminalizadas. Chega um momento do discurso que está acontecendo do costume ser melhor ficar um para cada lado, afastado um de cada lado. E isso muitas vezes as pessoas querem ficar afastadas. E aí tá tudo bem. Agora e quando você não quer? E tem que simplesmente olhar e falar, nossa, esse macho. Não é macho, não precisa falar assim. E o cara, por outro lado, nossa, mulher tem que ir pra cozinha, não pode falar disso aqui não. Percebe que tá todo mundo errado quando o assunto é levado para um extremismo? Poxa, não tem cabimento, isso tem que ser dialogado, tem que ser num ritmo amistoso, um ritmo onde todos querem o melhor para todos, e não, nossa, aquilo ali é fêmea, nossa, isso aqui é macho, aquela ali é burra, aquela ali tem que ir pra cozinha, né? Isso aqui é violento, isso aqui tem que ser lixo, vou lavar louça pra macho, outro, vou lavar louça, uma coisa de mulher, caramba.
Não tem que ter um meio termo aceitável e o companheirismo, já que nós normalmente queremos nos relacionar. Quem não quer se relacionar, tudo bem, mas não precisa você despedaçar a outra parte, que são apenas seres humanos, querendo o melhor para todo mundo. Normalmente querendo o melhor para todo mundo. Então assim, poxa, temos que encontrar um meio termo. E esse filme aqui, Depois da Caçada, ele me parece que exagera muito, pesa muito a mão. O quanto a mulher foi vilã, as mulheres foram vilãs nesse filme. Não tem esses exemplos, mas não pode generalizar para mulher ser a vilã. Em contrapartida, quando filmes colocam homens como o grande vilão, que também não é, né? Não precisamos ter grandes vilões homens e nem grandes vilãs mulheres. Temos casos isolados onde o homem é um grande vilão e onde a mulher é grande vilã, mas normalmente tem muita gente sendo impulsionada a cometer atrocidades verbais ou de ações práticas mesmo, porque o discurso geral se perdeu em extremismos de polos diferentes. É bizarro, e esse filme nos traz uma mensagem muito profunda e que essa mensagem tem que ser debatida. A mulher é a vilã, o homem é o vilão. Não, peraí. Vamos dar nome às pessoas. Vamos entender que o comportamento humano não pode ser pautado por animais que não queriam viver bem com o sexo oposto. É mais ou menos por aí. Me comenta o que você achou, que esse assunto aqui eu quero muito discutir aqui. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse like aí. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!